Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos falar agora sobre o jogo de sábado. O jogo de sábado, São Francisco versus Seattle em Seattle. Sim. Uma coisa chama muita atenção nesse jogo, que é o seguinte: Fred Warner voltou aos treinos e está pressionando porque ele quer jogar. Veja bem, eu sou um fã do cara, deixo aqui claro, sou um fã do Fred Warner, tô louco para ele voltar, mas tem um porém. Todo jogador que volta, se ele voltar full time, ele vai se machucar, ele corre o risco de se machucar. Ele teve uma lesão grave, uma lesão cirúrgica, então ele corre o risco de se machucar. Não sei se é prudente, eu não sei do caso, mas os vídeos que a gente mostrou são realmente impressionantes. E ele está realmente forçando uma barra para poder jogar. Acho que se ele tiver condições tem que jogar, mas sem forçação de barra, tá, Fred? Sem forçação de barra, não force a barra, não faça isso. Isso não dá certo. Força a barra para jogar não dá certo. O Dream Greenlaw, no ano passado, voltou no finalzinho, se machucou, tá? O Rufanga voltou no ano passado, se machucou. Então dá uma segurada aí, volta se realmente tem que jogar. Se não tiver, não joga. Cara, não vai. Não faça barra, cara. Isso não dá certo, tá? Mas se tiver que jogar, volte. Se tiver 100%, volte. Mas por quê? Porque o São Francisco tem o hábito, os jogadores que estão voltando, eles forçam a barra, jogam como se fosse 100%, e não pode ser assim no retorno. Então, se não tiver, cara, você vai perder o cara para a temporada seguinte, é complicado, é uma equação difícil de dizer. Eu gosto muito do Fred Warner, quero que ele esteja em campo bem, mas ao mesmo tempo eu não quero que o cara se machuque, cara. Eu acho muito ruim você achar que o cara vai se machucar. Então, acho que dá pra gente segurar com calma aí isso aí, tá? Acho que, vamos falar aqui do jogo. O que acontece? O Robert Saleh foi muito criticado no jogo que o São Francisco perdeu de 13-3. Que ele deixou muitas jardas, permitiu muitas jogadas boas e babá pré-pão duro. É verdade. Mas tem um porém. Quem ganha o jogo é quem pontua mais. Isso é o fato. Tá? E São Francisco só pontuou 3 pontos. E ele segurou Seattle com os titulares, com aquela confusão toda, a 13 pontos. Ou seja, foi o ataque que não funcionou. Você pode falar, mas é por ter segurado o Jardim. Cara, tem um monte de coisa que ele poderia ter melhorado. Você tem razão. Agora, com o time que ele tinha, com os jogadores que ele tinha, segurou com 13 pontos, o ataque tem que fazer sua vez, cara. Em Seattle, fez 17 pontos e ganhou o jogo 17-13. Do outro jogo, segurou com 13 pontos, só que o ataque só fez 3. Pronto, é o resultado do jogo. 13-3. Foi isso que aconteceu. O que eu espero agora? Eu espero que o Kyle Shanahan tenha um plano ofensivo melhor para marcar mais do que 3 pontos. Eu acho que vai marcar em torno de 20 pontos. A defesa é muito forte, mas eu acho que ele vai conseguir marcar 20 pontos e tentar segurar ali 15, 16 pontos Seattle. Esse é o plano de jogo que o São Francisco vai fazer. Tem uma grande vantagem que o São Francisco tem. O Eric Kendricks e o outro rapaz, o Swallow, né, eu esqueci o nome dele lá no outro linebacker, eles combinaram para 21 tackles. Cara, isso é muita coisa, para você ter noção, é muita coisa. Isso é número de Fred Warner e Drew Greenlaw. Sendo que o Eric Kendricks, ele tem uma vantagem, que ele sabe exatamente tudo o que acontece. É impressionante, ele sabe tudo o que acontece na defesa. Então foi um jogador que encaixou como uma luva naquela posição. Um jogador experiente, sabe como é que é o jogo, sabe como é que funciona, presta atenção nos detalhes e conseguiu segurar muito bem ali. O time de Filadélfia é um time muito bom, tá? Time muito bom de Filadélfia. Ele conseguiu segurar ali, muito bom na cobertura, então tem uma ótima possibilidade deles repetir. Se eles repetirem esse jogo defensivo, cara, Seattle não tem time para marcar 20 pontos em São Francisco. Se eles jogarem dessa maneira. Claro, pode acontecer, tudo pode acontecer, né, gente? É jogo profissional, tudo pode acontecer e divisional. Mas eu acho pouco provável que eles façam mais de 20 pontos. E a outra coisa que é interessante é que, numericamente, até em jardas e tudo mais, Seattle tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Isso pode pesar. Isso pode realmente pesar. Com relação ao ataque, o jogador mais explosivo de Seattle é Ndiba, acho que fala assim, tá? E toda vez que ele jogou contra o Delmo Illinois, ele não marcou nenhum touchdown contra São Francisco. Então, assim, é um jogador que, apesar de muito talentoso, não tem se mostrado muito bem contra São Francisco. Tem se mostrado bem contra os outros times, é claro, contra vários times, jogador muito bom, mas contra São Francisco não tem encaixado. Provavelmente
pela rivalidade divisional. Então os jogadores se conhecem muito. E isso pesa bastante, tá, gente? Isso pesa bastante no divisional. E por isso que os jogos são muito apertados e muito difíceis de se prever no divisional. Eu acredito que São Francisco tem a chance de ganhar. Eu apostaria aqui numa vitória apertada, 20-16 para São Francisco. No máximo, tá? Principalmente porque eu acho que a defesa se encontrou com os dois linebackers que estão ali. Então eu acho que isso vai pesar bastante, mesmo se o Fred Warner não jogar. Então eu acho que pesa ali. É claro, eu acredito que depende muito do ataque. Eu estou aqui confabulando e torcendo para Kyle Shanahan, cara, fazer um projeto, um plano de jogo que ele marque pelo menos uns 20 pontos. Como ele fez contra a Filadélfia. Se ele conseguir fazer isso, estamos aí e o São Francisco ganha o jogo, tá bom? Vai ganhar a conferência? Cara, não sei. Sinceramente não sei, porque você tem um hype lá em cima e Kyle Shanahan consegue derrubar no próximo jogo. Então ele pode fazer um jogo maravilhoso agora contra Seattle e na final da NFC faz um jogo péssimo. Então não dá pra gente prever como vai ser. Vamos pensar jogo a jogo, tá? Mas eu acho que a gente vem com hype, com uma expectativa alta após o jogo contra a Filadélfia. Foi um jogo muito importante para São Francisco, eu fiz um vídeo só sobre isso. Aqui, tá aqui no canal, tá? Um vídeo só sobre isso. Então eu acho que São Francisco, e eu tô falando assim, o que acontece? A gente não sabe o que vai acontecer. Apesar de Seattle ter 14 vitórias, é um jogo divisional. O jogo divisional é mais complicado o matchup, tanto para um lado quanto para o outro. Então a grande chance do jogo ser apertado, tá bom? A grande chance do jogo ser apertado e por ser um jogo divisional, o São Francisco tem mais chance, na minha visão, até mais chance do que se fosse contra, por exemplo, contra o próprio Chicago Bears fora de casa e como foi contra a Filadélfia, porque eles não são, embora sejam da mesma conferência, não são rivais divisionais, então os times se conhecem um pouco menos e fica um pouco mais difícil. Eu acho que São Francisco pode, é claro, pode não ganhar, estou apostando na vitória de São Francisco dessa vez, mas eu acho que seria mais difícil se fosse contra Chicago fora de casa ou contra, como foi o jogo contra a Filadélfia, tá? Eu acho que tá mais fácil São Francisco ganhar esse jogo agora contra Seattle do que como foi ganhar contra a Filadélfia, como realmente ganhou. É por isso, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o jogo. Sábado estaremos aí. Um abraço a todos e até a próxima.